Mas aí existem várias questões, né, diante desse aumento da produtividade e a geração de resíduos, que a gente está falando de poluição das águas, poluição do ar, que são esses impactos negativos que ocorreram no meio ambiente, que exigiram que as empresas elas mudassem o seu conceito, mudassem a sua filosofia de trabalho e pensassem nessa questão do meio ambiente, da saúde e segurança. Então, a legislação, elas foram criadas focando esse trabalho. Então, existem várias legislações que devem ser atendidas dentro de uma empresa, quer seja ela na área no ramo de indústria, construção civil ou outro segmento, né, que não tenha nenhum tanto impacto negativo no meio ambiente, mas que também precise desse segmento. Então, o que aconteceu? Com essas alterações, né, com todas essas modificações, esses impactos que houveram, eles precisaram aumentar a competitividade, como? Melhorando na qualidade dos produtos e na saúde e segurança dos seus trabalhadores. Acho que a gente tem alguma pergunta, né, Tatiana? Temos sim, do Poliscar, do aluno Sid Clay. Quais são os novos países que introduziram no Mercosul? E se a América do Sul prevê uma moeda fixa? Desculpa, como é o nome do... Sid Clay. Sid Clay, isso aí é mais para a área de contabilidade, tá? Isso não é na nossa área de segurança no momento. Então, existem vários países que entraram no Mercosul. O Mercosul hoje ele está não está caminhando muito bem como deveria, mas ele foi um divisor de águas nessa questão das alterações, dos impactos que poderiam surgir e na melhoria da qualidade na qualidade dos produtos. Eu não sei te responder isso daí, mas eu vou pesquisar e próxima semana, sem falta, eu trago essa resposta, independente da aula ter relação a esse assunto ou não. Ok? Tem mais alguma pergunta? Não temos mais dúvidas. Então, o que é que aconteceu com essa pressão que foi sofrida, né, o meio ambiente e a sociedade sobre a indústria, né, sobre as empresas? Então, nesse contexto, nesse ambiente, o mercado ele passou a exigir que os produtos e serviços eles trouxessem consigo o comprometimento das empresas em atender aos padrões de normas internacionais de qualidade, sustentabilidade ambiental e proteção à integridade física e saúde dos seus trabalhadores. E aí a gente está entrando nessa questão da nossa aula de hoje, o sistema de gestão integrado. Então, o que foi que aconteceu? Com essa pressão que foi sofrida nas empresas, então se buscou um padrão. E como seria esse padrão? Através das normas, né? Normas técnicas deveriam ser seguidas para padronizar aquela qualidade dos produtos e visar também a sustentabilidade das organizações, tá? Daqueles processos. Então, sendo assim, o gerenciamento das questões ambientais de saúde e segurança no trabalho, Billy, bota o slide aí, por favor, com foco na prevenção de acidentes e no tratamento dos problemas potenciais. Então, ele passou a ser um gerenciamento da própria viabilidade e sobrevivência do empreendimento. E aí eu chamo a atenção para você nessa questão de sobrevivência do empreendimento. Então, por que os autores eles falam isso? O que acontece? Se a empresa ela não visa, e isso acontece bastante, acho que vocês devem conhecer algumas empresas que não investem na área de segurança, né, que acabam sofrendo sanções penais, né, na área de segurança ou meio ambiente, que hoje está bastante em alta, está sendo realmente cobrado das empresas. Se eles não buscam essa prevenção, se eles não têm essa preocupação em atender essa legislação, eles perdem mercado. Então, eles perdem de vender e muitas empresas elas acabam fechando, né, encerrando suas atividades porque elas não conseguem atender essa demanda do mercado exterior, porque eles não têm essa preocupação, então eles não atendem essas normas e padrões que já foram definidos e hoje são exigidos. Não sei se vocês já perceberam, mas existem muitos produtos que a gente adquire que está lá o símbolo de certificação da ISO 14000, né? Então, aqui na região metropolitana existem ônibus de uma linha de transportes que tem lá certificado da ISO 9001. Então, lá eles têm aquele certificado de qualidade. Então, eles ganham mercado, eles passam à frente de outras empresas que não têm esse sistema, principalmente no mercado externo. Ok? Então, o que é o conceito de sistema? Então, segundo, né, Luiz Henrique Frosini e Alexandre Carvalho, né, que já falaram isso desde 95, eles disseram o seguinte, que o sistema de gestão ele é conceituado como um conjunto de pessoal, recursos e procedimentos, dentro de qualquer nível de complexidade, cujos componentes associados interagem de uma maneira organizada para realizar uma tarefa específica e atingem ou mantêm um resultado.
Então, o sistema ele foi criado visando esse conjunto básico de pessoas, recursos e procedimentos dentro de uma organização para que eles consigam atingir as metas que foram definidas. Então, acho que a gente tem alguma pergunta, né, Tatiana? Temos sim. Do Paulo Carpina, Niedja. Essa mudança de pensamento nas empresas sobre o meio ambiente deram origem às ISO? Boa pergunta, então. Essa mudança de pensamento das empresas deram origem às ISOs? Não. O que foi que mudou o pensamento para que iniciasse, né, essa modificação, essa norma internacional que ela foi criada? Não foi a indústria, tá? Como é o nome da aluna que fez a pergunta? Niedja. Então, não foi a indústria, Niesda, que teve esse pensamento, essa mudança de pensamento, mas sim a sociedade. Então, a exigência da sociedade em se buscar um produto que pensasse na sustentabilidade, né, na melhoria de qualidades, foi que desenvolveram, né, ou que fizeram essa criação dessas normas, né, as normas ISO. Então, foi a partir daí, da exigência da sociedade, que se iniciou esse padrão. E as empresas, as indústrias, elas seguiram esse processo em virtude da perda do mercado. Então, se elas não se adequassem, elas não iam conseguir vender e, consequentemente, encerrariam suas atividades. Então, foi isso que fez, é a sociedade. Então, somos nós que temos essa capacidade de modificar o pensamento das empresas. E não eles que mudam por conta própria. Ok? Então, no conceito de sistema, vamos voltar lá. É o conjunto de elementos interrelacionados ou interativos. Então, é isso que fala do conjunto. Então, aí a gente já começa a ver as nossas normas ISO. Né? Então, o que foi a ISO? Né? Seguindo um pouco mais nisso que a Niesda falou. A ISO ela foi desenvolvida e aí existe um grupo, um comitê, que discute e que faz essas alterações, modificações, né? Revisões nessas normas. E aí, quem é que faz parte desse grupo? Então, a gente tem o governo, a sociedade, né, os países participam, existe a sociedade, a população mesmo que vai lá, e as indústrias. Então, existe essa interrelação que existem vários órgãos que representam aí, para que seja discutida, para que não haja apenas atendimento às exigências da sociedade ou apenas da indústria. Então, para que haja uma discussão, existe essa equipe multidisciplinar que vai fazer e elaborar essas normas internacionais, ou aqui as normas que a gente está falando das NBRs, que a gente tem aqui, que são as normas brasileiras, constituídas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a nossa ABNT. Então, a gente tem uma norma que é a ISO 9000, tá? Intitulada em 2005, que foi escrita e diz o seguinte, que o conjunto de elementos, o sistema é o conjunto de elementos interrelacionados ou interativos, então eles precisam ter essa interação. Então o sistema de gestão, ele estabelece uma política e objetivos para que a gente consiga atingir os objetivos que foram definidos dentro da empresa. E a gente já falou aqui. Então, o que é que acontece? Um sistema de gestão dentro de uma organização, ele precisa incluir diferentes sistemas. Ele vai incluir diferentes sistemas que a empresa desenvolva. E, a partir daí, ele vai buscar a gestão da qualidade, uma sustentabilidade da gestão financeira. Então, ele vai visualizar essa gestão financeira e o sistema de gestão ambiental. Então, tudo isso vai estar interligado, vai estar essa inter-relação, para que todos eles tenham um único foco, que é a melhoria contínua dos produtos ou serviços de uma organização. E aí está descrito na ISO 9001, é um dos itens que ela fala lá, que ela prevê e que ela exige, tá? A nossa norma NBR de 2005. E aí o sistema de gestão ambiental que está engajado nesse sistema, né, nessa inter-relação, o que é que ele diz? Esse sistema de gestão ambiental é a parte do sistema de gestão que vê ou visa a implementar uma política ambiental que visa a sustentabilidade da organização, né, visando sempre o desenvolvimento sustentável e gerencie seus aspectos ambientais. Então, tudo que a empresa desenvolve, ela precisa ter foco nas questões ambientais. E aí isso é exigido, é nosso sistema de gestão ambiental. E aí, um sistema de gestão é um conjunto de elementos interrelacionados utilizados para se estabelecer a política e os objetivos, e a gente tem que atingir esses objetivos. Então, se eu penso na qualidade do meu produto, eu preciso também visar a questão dos aspectos ambientais. Então, um exemplo, se eu trabalho numa empresa
vou citar o exemplo da gente lá. Então, eu trabalho na empresa onde a gente tem a fabricação de rebolos, né? Que são aquelas pedras de afiar, pedras de esmeril. O que acontece? A gente gera muito resíduo, então isso aí é o meu aspecto ambiental. Se eu não der uma tratativa correta, né, a redução, ou a correta disposição deles, o tratamento correto desses resíduos, eu vou estar impactando negativamente no meio ambiente e, consequentemente, também eu vou estar aumentando o custo do meu produto se eu não viso a redução dessa geração dos meus resíduos. Então, isso aí vai impactar negativamente